Ah, não é possível, vai tomar cervejinha, vamos tomar cerveja, só roubou o celular para tomar uma cervejinha. Ele diminui alguma coisa que as pessoas assim, não querem mais saber. Porque uma pessoa que compra um celular na favela, na comunidade, paga em 12 vezes. Aí vem um bandido com uma metralhadora, pega dele, um fuzil, pega dele e fica por isso mesmo. Ninguém aguenta mais isso. Ambos são organizações criminosas. Por quê? Por que as milícias não são atacadas no Rio de Janeiro? O Comando Vermelho, que estava brigando com as milícias, que tomou a área das milícias, de repente é atacado. Ok, mas as milícias não vão ser? Olá, amigos. Hoje o debate vai pegar fogo e você vai entender por quê. A mais nova pesquisa Genial Quest revelou algo que o Planalto tenta esconder. A vantagem de Lula contra qualquer adversário no segundo turno está derretendo. E não é pouco, não. De Bolsonaro a Tarcísio, de Zema a Caiado, passando até por Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, todos encostaram. Em alguns cenários, o empate técnico já é uma realidade. E por que isso aconteceu? Porque a segurança pública, tema que o governo insiste em tratar com descaso, finalmente apresentou a conta. As declarações de Lula após a mega operação no Rio chocaram até eleitores tradicionais. Enquanto a população vive o terror diário das facções, o presidente tenta transformar criminoso em vítima e operação policial em massacre inexistente. E tem mais. Com o avanço do PL antifacção, o Congresso escancarou aquilo que o governo teme. O Brasil quer endurecimento contra o crime organizado, quer Estado forte, quer lei, e não aceita mais relativização do tráfico, da violência, das mortes. Fica por aí. Porque hoje a gente vai destrinchar os números, os erros estratégicos de Lula e por que essa queda é só o começo. Pesquisa Genial Quest mostrou que a vantagem do presidente Lula contra adversários da oposição em um possível segundo turno diminuiu em relação ao último levantamento em outubro. Vamos ver os dados. Olha só. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a vantagem caiu de 10 para 3 pontos. Nessa última pesquisa, eles registraram um empate técnico. Já em relação a Ciro Gomes, a vantagem variou de 9 para 5 pontos. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi de 12 para 5 pontos. E contra Ratinho Júnior, do Paraná, ela caiu de 13 para 5 pontos. A segurança pública faz Lula perder votos? Faz. É o calcanhar de Aquiles dele. E veja como derreteu muito rapidamente. Né? Uma vantagem que tinha sido conquistada com aquela questão das sanções e tudo mais, rapidamente, pelas declarações desastradas do próprio presidente, uma na Malásia, falando que os viciados eram vítimas dos... Aliás, os traficantes eram vítimas dos usuários de droga. Depois, aqui no Brasil, falou que o mandato era de prisão, não era de matança, e foi em defesa de todos aqueles que estavam, as vítimas, os bandidos que haviam sido mortos e tudo mais. Pegou muito mal para ele, mas é o discurso deles. Né? É o discurso da esquerda, que sempre romantismo criminoso, chama de vítima da sociedade, né? Até diminuindo aquelas pessoas que moram nas comunidades, nas favelas e que não estão no crime. Eles não são vítimas, é só vítima aquele que vai para o crime, é isso? Então, os outros que são pessoas honestas, trabalhadoras, que mesmo com as dificuldades da vida, esses são esquecidos. E são esquecidos mesmo, Juliana, porque nessa operação toda, o Lula não teve a empatia com os quase 5 mil mortos nos últimos 3 anos pelas facções. Eu fiz pesquisa para saber quantas pessoas estão sendo mortas nessas comunidades, pelo autoritarismo, pela violência acontecendo nas comunidades. Ele não falou nada, absolutamente nada, das armas ilegais, calibre restrito, na mão dos bandidos. Não falou nada das drogas apreendidas. Ele não falou nada sobre as mulheres que são violentadas e as meninas que são abusadas pelos traficantes que têm armas e fazem o que querem. É um estado paralelo. Quer dizer, ele tem empatia com isso? Aí as frases desastradas dele levaram ele a um derretimento mesmo. Porque ele não consegue falar nem dos 4 policiais que foram mortos. Ele não consegue nem enaltecer o trabalho assim, de esforço e que põe a vida em risco para poder libertar essas pessoas que estão sobre esse terror, literalmente terror, das organizações criminosas, que cada vez avançam mais e mais e mais. E se não mexer, daqui a pouco vai simplesmente tomar conta do Brasil. É o que aconteceu na Venezuela, um narco-estado
E nós estamos aqui com vários outros países, a Colômbia, a mesma coisa, aquele Gustavo Petro lá também. Isso é coisa da esquerda, né? A esquerda tem realmente uma atração pelos criminosos, eles acham isso bonitinho, eles acham isso carinhoso. Até aquela especialista de segurança pública de cabelo laranja e óculos esquisitos do Rio de Janeiro saiu foto abraçada com o pessoal líder de facção e tudo mais, mostrando assim, essa proximidade, essa conivência, essa leniência com tudo isso. E não aguenta mais, a população não aguenta mais. Porque na pesquisa mostrou, 87% da população falou, nós não queremos esse crime aqui, não queremos mais essa turma que simplesmente invade o nosso barraco, que faz o que quer com a gente, rouba o nosso celular, que violenta a gente diariamente. E o Estado não vem aqui mais porque botaram barricada e tudo mais. Então, rapidamente, o Lula ficou perdido, tentou fazer a relatoria do projeto da segurança pública, não conseguiu, perdeu e não está conseguindo responder para isso, porque ele nem tem discurso para isso. Eles sempre foram muito próximos desse tipo de organização. E agora vai pagar, vai ter que pagar, vai ter que responder por isso. Porque o que tem de meme na internet, né, de cortes das falas desastrosas do Lula, defendendo que não posso mais ver um jovem de 14, 15 anos sendo violentado, isso aqui, porque roubou um celular e matou uma pessoa. Não é possível. Vai tomar cervejinha, vou tomar cerveja, só roubou um celular para tomar uma cervejinha. Ele diminui alguma coisa que as pessoas assim, não querem mais saber. Porque uma pessoa que compra um celular na favela, na comunidade, paga em 12 vezes. Aí vem um bandido com uma metralhadora, pega dele, um fuzil, pega dele e fica por isso mesmo. Ninguém aguenta mais isso. Cardoso, boa noite, bem-vindo. Segurança pública faz Lula perder votos? Olá, Juliana. Olá, Alexis. É muito difícil discutir segurança pública do senso comum e sem uma reflexão. Por exemplo, a primeira pergunta que ninguém me responde é por que as operações do Rio não são feitas nas áreas de milícias? São feitas nas áreas do tráfico. Ambos são organizações criminosas. Por quê? Por que as milícias não são atacadas no Rio de Janeiro? O Comando Vermelho, que estava brigando com as milícias, que tomou a área das milícias, de repente é atacado. Ok. Mas as milícias não vão ser? É a pergunta que eu faço. Por que será? Fica no ar a pergunta para que todos pensem. Em segundo lugar, eu acredito que, sinceramente, acho muito, mas verdadeiramente importante que quando eu faço uma operação de segurança pública, ninguém corra risco. Policial não corra risco, pessoas inocentes não corram risco. E minha função como Estado não é matar, não tem pena de morte consagrada. É, obviamente, prender. Se as pessoas reagem, aí é diferente. No entanto, o senso comum, com quem é difícil muito dialogar, acha que todo mundo que mora numa favela é bandido. Então eu posso estar atirando, colocar gente na mata, atirar, dar tiro a queima-roupa. Oh, morreu, que bacana! Eu me lembro que isso aconteceu no Carandiru. Muitos aplaudiram a chacina do Carandiru, mas com o passar do tempo, quando o senso comum começa a perceber informações, mudou. E o sentimento da sociedade em relação à chacina do Carandiru foi de execração aquilo que foi feito. Eu tenho absoluta convicção que se a resposta no primeiro momento é do passionalismo, daqueles que estão realmente assustados com o problema de segurança pública no Rio de Janeiro, foi de aplauso, quando as evidências ficarem mostrando, primeiro, que nenhum dos 100 mandados que ensejou a operação foi cumprido, nenhum dos 100 mandados, que as pessoas, muitas das pessoas mortas, não tinham nem ficha criminal. Terceiro, que as pessoas foram levadas para a mata, possivelmente, eu não falo sem provas, mas todos os indicadores mostram de um morticídio, ou seja, de um homicídio permanente, mataram as pessoas, que não estavam nem se defendendo. Aliás, o número de armas apreendidas é infinitamente menor do que o número de pessoas mortas. Então, nem todos estavam segurando armas, certo? Então, como é que estavam? Esse tipo de coisa e a presunção que todos que estavam lá e morreram são, mesmo que não tenham folha corrida, são delinquentes, quem constrói isso? De onde se constrói? Porque são pobres? Não. Por que são? Ora, esse tipo de coisa me parece que exige uma reflexão que nem sempre o passionalismo e o senso comum, que é capturado pelo discurso de extrema-direita, consegue efetivamente responder. E fica com os discursos que, obviamente, ignoram o Estado de Direito. Claro? Afinal, quiseram abolir o Estado de Direito. Quiseram abolir a soberania quando foram com a bandeira dos Estados Unidos na Paulista, não é verdade? Aplaudiram o Donald Trump, não aplaudiram? Então vamos aplaudir o fim da Constituição. Bandido tem que morrer, mesmo que não tenha arma na mão, mesmo que não esteja se defendendo, vamos entrar matando, vamos entrar atirando. Há indícios claros de que os tiros começaram a vir antes da operação começar por parte de alguns policiais. Isto é inaceitável, absolutamente inaceitável. E isto vai ser apurado.
vai ser averiguado. E a possibilidade do comando desta operação do Rio de Janeiro ficar em xeque, submetido a uma execração pública, que começa então a sair da fase do senso comum, que é apropriado e capturado pelo discurso que não tem reflexões e nem tem apego ao Estado de Direito, que acha que eu tenho que entrar matando mesmo, não vai achar que entrar matando está correto nos jardins, nas áreas nobres de São Paulo ou do Rio de Janeiro, no Leblon. Mas na favela pode entrar fazendo, porque lá, na cabeça daqueles que defendem, tem que entrar matando, são pessoas desqualificadas, como se quem morasse em favela não fosse trabalhador. Então, esse tipo de coisa virá à tona. E é uma questão de tempo para se perceber que matança não merece aplauso, seja no presídio do Carandiru, seja agora no Rio de Janeiro, no Alemão. E agora eu quero saber de você. Lula está perdendo porque apoia as declarações desastrosas sobre segurança pública? A população cansou de ver criminoso sendo tratado como vítima? O avanço das facções e a omissão do governo explicam esse derretimento nas pesquisas? Comenta aqui embaixo. Quem você acha que mais ameaça Lula em 2026? Bolsonaro, Tarcísio, Zema ou Caiado? E claro, se você gostou da análise, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar expondo o que muitos tentam esconder.